Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus amigo. Sou feliz em estar aqui. Queridos amigos, companheiros, mais uma vez aqui estamos com o programa Espírita Amor e Caridade. E, como sempre, trazemos um tema para a nossa reflexão. E todos os temas que trazemos, com certeza, será analisado à luz, sob a ótica da doutrina espírita. E tudo aquilo que analisamos sob a ótica da doutrina espírita é sobre a imortalidade da alma, é sobre a reencarnação. E hoje temos um convidado aí que nós já estamos até com saudade dele, né? Que é o Marcos Júver, nosso professor, amigo, aí, né? Militante do movimento espírita agora de Teresópolis, né? Mais de 40 anos lá no Rio, agora ele é residente aqui em Teresópolis. Então, é com muita alegria que nós recebemos para ele apresentar, né, esse tema importante para a nossa reflexão, como dissemos, à luz da doutrina espírita. E também, como avisando, que nós agora estamos não só na cidade de Teresópolis, mas também na cidade de Petrópolis, no canal 38.3 da mesma distribuidora, a Speed Fábia. E também a Nova Friburgo, canal 39.4 e 14.2, também da Speed Fábia. E distribuidora, né, da imagem. E em São José do Vale do Rio Preto, que lá a distribuidora é a GSAT, canal 19. Então, esses nossos novos telespectadores, né, têm acompanhado aí o nosso programa. Tirando dúvida, nós temos aí o WhatsApp, né, o chat, podem enviar pelo WhatsApp as questões que depois, posteriormente, nós iremos responder. Bom, então, para darmos aqui início, como sempre fazemos, lemos uma página da obra Minuto de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino. E a mensagem de hoje, que nos coube, é de número 181. Não perca seu equilíbrio interno. Por maior que seja a tempestade que o envolve, não perca seu equilíbrio. Todas as tempestades passam. E se soubermos recebê-las com serenidade, nenhum mal nos causarão. Jesus dormia no fundo da barca, quando os discípulos o chamaram nervosos, e assim ele acalmou tudo. Faça o mesmo. Recorra ao Mestre Divino para que as tempestades se acalmem a seu lado. Assim, queridos amigos, convocamos agora a todos a elevarem os pensamentos a Jesus, nosso meigo Rabi. Como sempre, recorremos a Ele, para que Ele continue a derramar, como sempre derramou, as suas luzes e as suas bênçãos sobre toda a humanidade, sobre todos nós. E assim, que mais uma vez, contando com a ajuda, o auxílio desses mensageiros de luz, que Ele envia para nos ajudar, para nos fortalecer a nossa fé e dar-nos a coragem necessária para continuarmos os embates de nossa existência física. Assim, sob as bênçãos do Cristo, sob as bênçãos de todos os amigos espirituais e sob as bênçãos de Deus, nosso Criador, vamos dar iniciado, assim, o nosso programa de hoje. Graças a Deus. Queridos amigos, então, como eu já anunciei, este ano nós estamos aí, não só o nosso programa sendo apresentado na cidade de Teresópolis,
mas também na cidade de Petrópolis, Nova Friburgo, São José do Vale do Rio Preto. E assim, motivo ainda maior temos para fazer como fizemos aqui um textozinho breve, porque apesar do nosso programa espírita já aqui em Teresópolis, já fez agora, em maio, 9 anos, né, no ar. Então, e de 2 anos para cá, praticamente, né, mesmo no período da pandemia, nós ampliamos, né, esse programa através das redes sociais. Então, muitos estão nos assistindo agora pelo YouTube, né, pelo Facebook e também pelo Instagram. Mas, então, muitos estão acessando o nosso programa pela primeira vez, principalmente nessas cidades, né, que nós aqui, agora, esse ano, estamos também chegando até lá, com o nosso programa. Então, fizemos um texto básico, né, para que as pessoas que não têm a familiaridade com a doutrina espírita possam ter uma ideia do que ela trata. Bom, o espiritismo foi codificado na França pelo acadêmico Allan Kardec no século XIX. O espiritismo está afincado nos ensinos de Jesus Cristo, na chamada terceira revelação. É uma doutrina sem ritos nem dogmas. Não prescreve a infalibilidade nem hierarquia entre os seus membros. A doutrina espírita é uma filosofia de bem viver. Seus fundamentos estão alicerçados na ciência, na filosofia e na religião. Acolhe o conhecimento e o progresso, valorizando o comportamento social e moral na unidade indissolúvel entre corpo e espírito. Preconiza o cuidar de si na mesma dependência do cuidar do outro, e que a nossa máxima é que fora da caridade não há salvação. Assim, queridos amigos, basicamente, muito simples, mas dá uma ideia, né, da abrangência aí da nossa doutrina. E hoje o tema instigante, né, essa questão aí, nós sabemos que cada segmento religioso tem as suas ideias, tem as suas convicções. Nós não estamos aqui para debater, para criticar em absoluto, mas apenas apresentar sob a luz da doutrina espírita, como nós já nos referimos, como entendemos, qual o significado para nós dessa questão de céu e inferno. E trouxemos aqui, eu preparei até um texto da obra que nós temos, mas eu vou deixar para o nosso companheiro, hoje, né, o nosso convidado, saudoso aqui que nós estamos, né, do nosso programa, Marcos Juve, professor Marcos Juve, para nos trazer, não é, sobre a ótica da doutrina, como nós espíritas e o espiritismo nos apresentou esta condição, ou esse estado, podemos assim dizer, que a alma, né, vai estar além-túmulo, que muitos denominam céu e inferno. Meu amigo, é contigo. Obrigado, Juarez, pelo convite, obrigado à equipe do SIAC pelo convite também fraterno de fazer parte desse estudo da doutrina e divulgar a doutrina agora com novos companheiros, né? Eu não sabia que agora nós já estamos em Nova Friburgo, Petrópolis e São José do Rio Preto também, né? Então, os amigos dessas cidades que estão nos conhecendo agora pela primeira vez, dedico o meu carinho, o meu abraço, e sempre na proposta de divulgar a doutrina espírita. Por isso que nós estamos aqui, e talvez seja esse o DNA desse programa, que já tem mais de 9 anos, então, né? 9 anos. Opa, então, parabéns aí. Quando nós chegamos a essa faixa de idade, né, passando dos 10 anos, é porque estamos fazendo coisas boas, né? Ninguém chega a esse período por acaso. E que assim seja, né? Com a proteção dos amigos espirituais. Mas é um tema sempre atual. Todas as religiões, como o Juarez falou anteriormente, flertam sobre isso, meditam, refletem sobre isso. E aí
se você me permite, Juarez, antes da gente entrar na temática espírita, eu gostaria de contextualizar, ao passar dos séculos, né, inclusive antes de Cristo, como esse tema era visto. Sem dúvida. É interessante a gente observar que o céu para os antigos, né, era assim uma coisa sólida, transparente, né, mas concêntrica em torno da Terra. Isso muito antes do Cristo. E algumas doutrinas consideravam, inclusive esotéricas, né, que são bem tradicionais, acreditam que existem 7 céus. Daí, Juarez, surgiu aquela expressão: parece que eu estou no 7º céu, né? Para exprimir uma perfeita felicidade, não é mesmo? Verdade. Não é da minha época, mas talvez seja da época do Juarez, uma revista, um magazine chamado 7º Céu. Não é da minha época, hein? Mas alguns telespectadores vão lembrar que iam lá no jornaleiro, né? Tinha fotonovela, né? Tinha fofoca de televisão, né? Receita. Minha mãe é que falava isso. Não é da minha época, não. Mas olha o nome da revista, 7º Céu, né? Já exprimia essa felicidade, né? Interessante, pessoal, que os muçulmanos também tinham vários céus. Os muçulmanos, ainda hoje, eles acreditam que existem 9 céus. Um para cada, vamos dizer assim, gradação de felicidade dos seus crentes. 9. Mas as seitas cristãs tradicionais acreditam que só existe 2, né? Duas espaços de formatação, né? Que seria o céu e o inferno, as seitas cristãs, né? A felicidade perfeita está no céu e o sofrimento absoluto está no inferno. Porém, né, esse inferno, né, que é o local de sofrimento, alguns chamam de Tártaro, né, durante a Idade Média, lá na Alta Idade Média, entre o século XII e XIII, através de escritos de Santo Agostinho, né, lá para o século IV, eles resgataram esses escritos e aí a Igreja Católica Apostólica Romana incluiu aí o purgatório, né, que era compreendido como se fosse um processo, vamos dizer assim, de salvação espiritual que estabelecia aí penas menos rigorosas, resgatáveis, porque no inferno não tinha mais jeito, né? Mas no purgatório poderia ser resgatável, porque a gravidade da falta era considerada mediana. Então já acharam um jeitinho aí de melhorar as coisas, né? Mas o mais interessante de tudo é que, já vindo para o conceito espírita, né, a doutrina espírita, através desse belíssimo livro de Kardec, O Céu e o Inferno, que são divididos esse livro é dividido em 2 partes, né? Mas na primeira parte ele fala da justiça divina segundo a visão espírita. E ali fica bem claro, até dentro dessa introdução que o Juarez colocou aí, para aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez e que não conhecem a doutrina espírita, né, que o céu e o inferno não são lugares circunscritos e determinados, mas estados íntimos da criatura, da consciência de cada um, né? Então, o céu seria a consciência tranquila, oriunda, vamos dizer assim, do esforço permanente de amar, de fazer a caridade, de servir em nome do Cristo, né? E com isso a gente vai se edificando e crescendo. E ao desencarnar, porque nós espíritas, nós espiritualistas, não acreditamos na morte, o espírito sobrevive, né, após a morte do corpo físico, nós teremos, dentro desse estágio de uma consciência tranquila, lá na erraticidade, no momento em que nós estivermos na verdadeira vida, na vida espiritual, um local
dentro de uma cidade espiritual, quem sabe, né? Bem tranquila em relação desta mesma justiça divina que, pela lei de ação e reação, nos proporciona momentos de tranquilidade na erraticidade. Ao contrário do inferno, que para alguns, né, não tem mais jeito, mas como é que a doutrina espírita interpreta isso? O inferno seria uma intranquilidade, ou ainda melhor falando, um remorso decorrente de atitudes errôneas e invigilantes que nós praticamos. Pessoal, na boa, hein? Se existe inferno mesmo, e a gente já viu que o inferno não é bem assim, está na nossa consciência. Quando a gente chega lá na pátria espiritual e a gente fica refletindo no tempo perdido que poderíamos ter feito coisas boas e perdemos em troca de coisas que não têm nenhum significado, coisas assim, materiais, né? Ou ainda, né, nas oportunidades da prática da caridade que nós trocamos por algo que nos faria feliz do ponto de vista financeiro, material, né? E aí, quando a gente chega, Juarez, na erraticidade, isso aí martela na nossa consciência até que a gente pede, por favor, me dê uma oportunidade de reencarnar e de tentar refazer aquilo que eu tive condições, mas pelo meu livre-arbítrio eu optei pelo outro lado, o lado do prazer. Eu não sei se vocês concordam comigo, né? Mas, Marcos, é isso aí. Para nós, então, gente, são estados conscienciais. Essa que é a realidade, né? Exato. Ele existe, sim, o céu e o inferno, mas dentro da nossa consciência. E nós é que construímos eles, né? Aliás, eu costumo... o Adenauer Novaes, ele diz que o inferno e o céu são construídos aqui. Quando a gente já deixa o corpo físico, a gente vai levar o nosso céu ou o nosso inferno. Porque, não é verdade? Que é através dos nossos atos, da nossa maneira, o nosso comportamento perante a vida. Então, essa é a ideia. Quer dizer, para nós, espírita, que o Marcos deixou claro, não é um lugar circunscrito, não é um lugar determinado no espaço, nada disso. Né? Ou existem regiões, que nós sabemos, de sofrimento na erraticidade, no mundo espiritual, né? Que André Luiz denominou aí zonas umbralinas, mas essas zonas umbralinas estão na consciência, que são aqueles que comungam das mesmas ideias, né? Eles têm afinidade para o mal, para o crime, para todos esses tipos de delinquências aqui, né? De infrações às leis divinas. É isso aí, nada mais, né? Então, é um período, aliás, é um período para reflexão, para arrependimento. Essa que é a grande realidade, não é, Marcos? Porque essa zona umbralina, né, que é até descrita em vários livros espíritas, né, quem desejar, pode pegar até a série Nosso Lar, de André Luiz, que explica isso muito bem. Como você falou, é uma área em que nós estamos ligados pela nossa mentalização e por um processo magnético que nos atrai aquilo que nos apetece. Porque um detalhe que a gente tem que ter, a morte não muda nada, pessoal. É isso aí. A forma como a gente vive, a gente vai viver na pátria espiritual. Então, se eu era um cara egoísta, vaidoso, né, vingativo, né, eu vou continuar a ser assim na pátria espiritual. A morte não transforma ninguém em santinho, não. Então, a gente vai ser lá o que a gente era aqui. E vamos continuar a gostar daquilo que nos apetecia aqui na Terra. Então, muitas vezes, nós somos levados, né, para essas regiões, né, de acordo com aquilo que a gente gosta e continua gostando. E aí que vem as dificuldades, né, que podem levar anos, pessoal, enquanto a gente não se libertar dessa prática materialista do ter, né, de vivenciar coisas envolvendo os vícios,
a eroticidade e aquilo que pode desviar da nossa conduta como um verdadeiro cristão, né? E você colocou muito bem, Marcos, que a morte não muda ninguém. Então, O que nós somos, nós vamos continuar a ser além túmulo. Isso é o. Então, nossos comportamentos, nossas preocupações aqui, por isso que devemos sempre cuidar, né, do nosso pensamento, dos nossos atos, porque nada mais além disso. Eu costumo também dar um exemplo que muitos de nossos irmãos já vivem um verdadeiro inferno aqui. Por exemplo, gente, acompanhamos aí através da mídia, da televisão, você vê a reunião desses nossos irmãos viciados em drogas, a chamada Cracolândia da vida. Eles não vão para o inferno, eles já vivem o inferno. Não é, Marcos? É para ter uma ideia. Então, você vê que ali, todos aqueles que se reúnem ali, podemos dizer, ali é uma zona umbralina. Aqui, bem claro para nós. Não é? Porque a umbralina é essa coisa escura, nebulosa. Então, ali envolve todos que estão ali, estão o quê? Sintonizados, têm afinidade com o vício, com a droga, com a autoaniquilação do corpo físico, que é o que se dá através das drogas. Então, uma pessoa sadia não vai para ali. Uma pessoa que não tem esse hábito, né? Ele não vai se reunir ali. Ele vai estar em outro padrão vibratório. Então, a nossa questão de estar bem ou mal além túmulo vai depender do que o nosso amigo agora há pouco falou, do nosso padrão vibratório, não é? Os nossos hábitos que se prendem aqui na nossa vida. Aliás, Jesus deixou vários exemplos, né, Marcos, no seu evangelho, né? Nos advertindo em relação do desapego, da avareza. Isso tudo dificulta a construção do nosso céu, não é isso, amigo? E hoje em dia, com a ajuda da mídia, né, que te convida a consumir, até mesmo aquilo que você não tem necessidade, fica até mais aterrorizador, né? Porque a mídia te convida a ter prazer, a comprar uma coisa para ter prazer, a complementar o seu padrão de qualidade de vida com uma coisa que você não tem necessidade. Então, eu costumo dizer que até recentemente as pessoas tinham a preocupação de ter. Agora, não é só ter, Juarez. Agora tem que mostrar que tem. É a tal da ostentação. Verdade. O cara tem que mostrar que tem. E, coitado, quando ele desencarnar, ele vai ver que nada disso vai com ele para a pátria espiritual. Isso tudo vai ficar aqui, né? E vai, muito pelo contrário, levar transtornos. Perfeito. É o não entendimento ainda, né, do objetivo nosso aqui, da nossa existência. Não é? Então, as pessoas, justamente a descrença, a falta de buscar o conhecimento para entendermos, né, qual o objetivo pelo qual Deus nos criou e nos colocou nesse mundo, nesse planeta aqui. Porque eu gostaria, nós vamos para daqui a pouco o primeiro intervalo, gostaria que o Marcos, no segundo bloco, explicasse para nós aqui, né, alguns trechos, inclusive, da segunda parte, não importa, ele vai ficar à vontade, porque nós temos tanta certeza dessa continuidade da vida, e falamos sempre agora de bons hábitos, comportamentos, ele falou de praticar o bem, de a gente ser caridoso, generoso. O porquê desta certeza nós espíritas temos para nos encontrarmos bem quando deixarmos o nosso corpo físico? Porque Kardec, nesta obra maravilhosa, né, que Kardec fez? Ele penetrou o bisturi da investigação através da mediunidade. E ele ouviu, eu costumo dizer, ao vivo e a cores,
as dificuldades desses nossos irmãos que vieram dar testemunho, depoimentos das suas situações do outro lado. Que é isso que garante, primeiro, a certeza do que nós estamos falando. Nós não estamos aqui teorizando. Não é? Então, é importante também que eu trouxe o título do nosso estudo de hoje, Céu e Inferno, e aqueles que quiserem adquirir o livro, seria interessante. Temos aí boas livrarias espíritas, através da própria internet, aí você consegue comprar, não é? E até baixar, aí, através de aplicativos aí, não é? Essa obra, O Céu e Inferno, essa que nós estamos aqui hoje comentando. Então, nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo, retornando, já passa a palavra direta ao nosso amigo, para ele nos esclarecer, né, a todos, né, essa certeza, porque temos essa certeza, não é isso, Marcos? Perfeito. Então, vamos lá. Mercado Flor de Teresópolis, rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos. Açougue com tudo para aquele churrasco. E ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na rede Que Barato. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio, 322, no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis, rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios e açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Assim, queridos amigos, retornando aí ao nosso segundo bloco do nosso programa de hoje, né? A gente analisando à luz da doutrina espírita essa questão de céu e inferno. Então, nessa primeira parte, o nosso companheiro, colaborador de hoje, o professor Marcos Júvio, já deixou bem, acho que bastante claro, que morrer, né, definindo aqui, que eu anotei, é somente desvestir a roupagem biológica, permanecendo o ser imortal, intrinsecamente o mesmo. Não ocorrerá transformação imediata na sua contextura moral e espiritual. Então, aliás, tem um refrão popular, que eu até anotei aqui, que diz assim, tal vida, tal morte. Somos idênticos, né, ao que éramos quando animávamos um corpo carnal. Então, essa é a primeira parte, o nosso professor aí, o Marcos Júvio, deixou bem claro. Mas agora, por que nós temos tanta certeza disso, Marcos? Olha, com o advento da terceira revelação, o Consolador Prometido, tudo ficou mais claro. É claro que isso aí não é a patente da doutrina espírita. Desde que o homem é homem e vive na face da Terra, sempre
flertamos, né, com a espiritualidade, com os estudos sobre reencarnação, mas a doutrina espírita, dentro desse aspecto científico que você falou, Juarez, deixou de uma forma bem lógica e clara o teor da verdade. Essa foi a preocupação de Kardec, trazer para aquele pessoal da época, dos contemporâneos dele, né, uma mensagem científica e objetiva para que até os detratores gratuitos da doutrina espírita reconhecessem que tinha algo significativo naqueles livros, né? Tudo começando em 1857, com o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Mas quando ele lança esse livro, o quarto da série de 5, né, que é O Céu e o Inferno, e a França e toda a ciência da Europa estava vivendo o positivismo. Qual era a grande característica no século das luzes, né, em relação ao positivismo? Tudo tinha que ser checado, demonstrado, comprovado. Como é que nós poderíamos comprovar algo que vinha do mundo espiritual para nós? Porque a gente aprendeu que o telefone toca de lá para cá. E nessa obra, Kardec teve a bênção do mundo espiritual em poder evocar espíritos para experimentações, comprovações e testemunhos oculares, né? Levando a uma sala da Société, da Sociedade Espírita de Estudos Parisienses, né? Na época, lá na França, determinados fenômenos de materialização de acordo com as evocações para determinados tipos de espírito. E por que isso foi necessário, pessoal? Porque esse livro se divide em duas partes. Como eu falei, a primeira parte fala da justiça divina, mostrando que não existe aquele céu eterno, nem um inferno, né, definitivo. Kardec tece comentários na parte da lógica e do bom senso, que caracterizou toda a sua obra. E na segunda parte vem as experimentações. Então, quem for adquirir esse livro, eu recomendo, que, inclusive, no meio espírita, é um livro que deveria ser mais lido ainda, né? Não é só espírita que lê tudo, não. O espírita, às vezes, deixa umas brechinhas, e uma delas é essa obra, O Céu e o Inferno, que deveria ser mais estudado nas casas espíritas. Por quê? Porque na parte 2 desse livro, Kardec abre um leque de espíritos de todas as ordens. Ele evoca espíritos de todas as ordens, desde o mais brutalizado pela ignorância até o mais dadivoso, aquele espírito de luz que faz a caridade. Então, a gente, quando começa a ler o capítulo 2, a gente vê, através dos estudos de Kardec e da Société, como era aquele espírito encarnado na Terra e como ele está agora no mundo espiritual. E, às vezes, se materializando, e pessoas conhecidas diziam, não, realmente é ele que está aqui. E espíritos que não eram conhecidos, da maioria lá da Société, eles pesquisavam e viam que aquele espírito realmente desencarnou naquele dia, através de um jornal local, da Grand Paris, onde eles achavam que o cidadão que apareceu ali era ele mesmo. Com um detalhe, dizendo como ele está agora no mundo espiritual. Então, a gente se acha aí, hein? Porque é um leque de espíritos e a gente vai se achar ali. E vai dizer, esse cara é igual a mim, rapaz. Olha como é que eu era na Terra e olha como é que pode acontecer se eu for desencarnar agora. O que é que vai acontecer comigo na pátria espiritual? Esse é o grande ensinamento. Por ali, a gente vai ver que a gente pode mudar, ainda é tempo de mudar, porque, como você falou, Juarez, seremos o mesmo na erraticidade. Não existe milagre. Não, a gente não vai virar diabinho nem santinho. Vai ser exatamente o que somos aqui. E essa obra mostra de uma maneira científica, porque essas evocações que hoje
cá para nós não tem nenhuma necessidade de existir em casas espíritas, né? Isso foi para aquela época positivista, em que tinha que ser estudado, tinha que ser trabalhado o assunto para não restar dúvidas, né? Então, hoje, essa obra ela traz a luz da verdade, a luz da ciência, né? As condições de um espírito imortal, como ele está na pátria espiritual. Essa é a importância da obra, Juarez. E também, né, nós, nas casas espíritas, nós continuamos a auxiliar todos esses espíritos, nossos irmãos, que permanecem em sofrimento, prisioneiros de suas paixões aqui, de seus vícios, através das reuniões mediúnicas. Sim. Não é? Não necessário mais fenômenos, conforme tivemos no passado, de materialização, conforme você falou, mas hoje nós temos as casas espíritas com grupos mediúnicos para atender, podemos dizer, num socorro espiritual. Isso. A esses nossos fraterno, irmãos. Né? Espiritual. Um atendimento fraterno. E que muitos ainda eles não despertaram até para o estado que eles se encontram. Então, Kardec, sem dúvida, né, teve a oportunidade de ouvir esses depoimentos de espíritos sofredores, de suicidas, de criminosos, enfim. Mas nós, de uma certa maneira, continuamos, porque não queremos ouvir os depoimentos só, as lamentações, os arrependimentos, mas orientá-los através da luz do amor do Cristo. Porque nós somos, gente, espíritas, mas cristianíssimos. Então, nós... Não é isso? Pode. Aí, né? Que eles nem entendem a situação que eles estão vivendo lá. Muitos nem percebem que desencarnaram. Eles acham que estão vivos, porque o espírito não morre, né? Então, eles acham estranho porque conversa com um, vai na casa de outro, conversa e ninguém responde, ninguém fala com ele. Então, aos poucos, ele vai percebendo a situação em que se encontra. E dentro desse relatório, é um verdadeiro relatório que Kardec coloca na parte 2, tem até o espírito de uma rainha da França. E qual foi o espanto dela ao chegar na pátria espiritual? Ela viu que os vassalos, os criados, tinham mais luz do que ela. Ela não tinha luz nenhuma. Os meus vassalos têm mais luz do que eu? O que é isso? Aí, ela, aos pouquinhos, ela foi entendendo, e numa verdadeira reunião, né, de atendimento fraterno, ela voltou a entender. Às vezes são necessárias várias reuniões, uma só não é condição fundamental, não. Tem que ter várias reuniões para que o espírito volte, e aos pouquinhos ele vai entendendo, né, com o amor, com o carinho de cada um de nós. E você, há pouco, no seu depoimento aí, você falou que todas essas comunicações foram comprovadas em pesquisa, conforme hoje nós temos. Olha só, gente, nós temos médiuns ainda que faz esse trabalho no Brasil, e são muitos. Mas vamos citar um que é mais conhecido de todos, o Chico Xavier, que tinha uma reunião que era justamente esse atendimento do além, de espíritos que desencarnaram de forma violenta, ou por acidente, enfim, não importa. Tumores precoces, enfim. Em que realmente um pai, uma mãe, é um abalo, a gente sabe disso. Mas quantos se consolaram indo até o Chico e tendo ainda merecimento de receber uma carta dos seus entes queridos que haviam retornado à pátria espiritual. Mas isso, minha gente, não é um caso. São milhares de casos. Mas parou? Não, continua. Nós temos muitos médiuns sérios aqui no Brasil e que continuam fazendo esse trabalho de consolo para dar a certeza de que a vida continua. E o espírito passa por determinadas aflições aqui dentro
do aprendizado, daquilo que ele precisa aprender, que não aprendemos ainda. Não é? E, enfim, então, as pessoas às vezes dizem assim, Marcos, esse negócio de espírito, nenhum deles veio aqui para contar nada. A gente entende que isso é ignorância, pura ignorância, porque só o Chico deixou aí quase 500 obras, só ele, de médium. Lá na nossa biblioteca, lá no SEAC, acredito lá também no Aristides Silva, olha, meu amigo, tem mais de centenas, quiçá milhares de obras lá, pode escolher. Aliás, falaram desde o princípio que o mundo é mundo e continuam a se comunicarem conosco. Mas Kardec, que justamente veio, ele penetrou tirou o véu. Sim. Essa que é a grande realidade, que encobria esta verdade dita por Jesus lá atrás. Então, a vida continua, testemunhos não faltam de que a vida prossegue. Quantas pessoas, né, relatam para nós na casa espírita, quando chegam, que o pai, a mãe, um filho, um familiar querido retornou à pátria espiritual e que eles têm sentido a presença deles dentro de casa, no lugar que eles estavam acostumados. Não é comum isso, Marcos? É comum. É por isso que a gente não pode dizer, como você colocou, não é patente da doutrina espírita. Desde que o homem existe na face da Terra, esses fenômenos acontecem, fenômenos de comunicação. O Moisés teve que proibir, porque estava virando um comércio. Isso naquela época, em 4.000 anos atrás, já havia comércio em relação à mediunidade. Está no livro lá, Deuteronômio, o 5º livro de Moisés, o livro das leis, proibindo terminantemente manifestações mediúnicas que não fossem baseadas numa razão lógica, no bom senso. Caramba, 4.000 anos atrás, Juarez. Olha só, e o homem ainda continua até mercantilizando a mediunidade. Isso aí eu não quero nem entrar aí, porque o Chico tinha até receio de comentar essas coisas pelas consequências que ocorrem, né? Que um médium que não leva a bom termo o seu compromisso aqui na Terra. Mas outra coisa que nós tecemos comentário aqui é que sobre a zona umbralina, né? Que é uma zona obscura, espiritual, onde nós estamos de acordo com a nossa frequência mental. Uma coisa que eu quero lembrar aos nossos telespectadores é o seguinte: nós, como a doutrina espírita ainda é uma doutrina nova, relativamente nova, porque ela surge, né, nos meados do século XIX, então, relativamente, ainda ela é nova. Nós trazemos muitas coisas da igreja para dentro da doutrina espírita. É o que nós chamamos de igrejismos. E sempre comparando o umbral, aquele purgatório, ao inferno dos católicos. Não, pessoal, não. Né? A gente tem que entender essa zona umbralina como uma zona obscura, sim, mas que ficaremos temporariamente enquanto estivermos se locupletando com ela. Nós não vamos ficar lá como lá na ideia do católico, né, da Igreja Católica. Então, esses igrejismos é que a gente tem que ter cuidado para interpretar à luz da doutrina espírita, que muitos se deixam levar, porque foram muitos milênios de igreja, né, colocando, impondo determinadas coisas. E agora, como você bem falou, estamos levantando o véu da verdade. E tudo isso Jesus já falava naquela época, na casa do Caninho, na casa de Pedro, junto aos gentios, né? No Sermão do Monte. Ele falava isso tudo lá. Está tudo resumido lá nas obras de Jesus, que hoje a doutrina estuda à luz da verdadeira ciência, né? Da filosofia, e também culminando em religião, porque chega no contexto moral do nosso comportamento, então a gente pode levar isso como uma questão religiosa. Mas é tudo ciência, pessoal. É tudo ciência. Né? Sem dúvida.
Não, e hoje, né, nós sabemos aí que tem muitas ciências, principalmente na área da psique, da neurociência, da psiquiatria, da psicologia, que aí tem avançado bastante, né, Marcos? E chegando à conclusão que realmente o ser, né, o ser humano, né, vamos considerar, ele não é somente o corpo, a matéria, mas ele tem o espírito, ou a alma, ou eles usam a inteligência extrafísica, não importa o nome que se dê, né? Mas que sobrevive à matéria, sobrevive ao corpo físico e se comunica. Isso que é importante a gente dizer, né? Porque isso comprova que nós continuamos e continuaremos a viver. Vivemos antes, vivemos hoje e continuaremos a viver. Mas isso, gente, eu costumo dizer, não é por nossa vontade, mas sim pela vontade do Pai. Assim Ele quis. E quem somos nós? Eu costumo dizer, quem somos nós para falar para Deus que deveria fazer assim o assado? Ou não vai? Eu acho interessante, às vezes, algumas pessoas. Então, ele criou leis e nos dotou de imortalidade. E que todos nós, a humanidade inteira, está submetida às mesmas leis. E a lei que precisamos aprender, que não aprendemos ainda, é a lei de amor. Essa lei. Por isso que Jesus nos deixou seu mandamento: amai-vos uns aos outros, como ele nos ama, né? Nos amou, né? Ele continua nos amando. Ele é realmente esse sol espiritual para todos nós. Agora, quem quiser construir o seu céu, dá tempo, ainda dá tempo, independentemente da idade física. Olha, minha gente, o roteiro para a nossa felicidade, para a gente construir o céu, já nos acompanha há mais de 2000 anos, que é o Evangelho do Cristo. Ali é um roteiro seguro. Quem quiser, quando as pessoas querem ir para o céu, meu filho, então construa-o aqui e agora. Vamos nos esforçarmos em praticar os ensinamentos que Jesus nos deixou. Essa que é a grande realidade, não é isso, amigo? E você falou uma verdade aí, não tem idade para isso. Porque nós, espíritas, quando evangelizamos, nós evangelizamos espíritos e não corpos. E não corpos. Então vai ter uma vasta plateia aí de telespectadores nos ouvindo de várias faixas etárias. E vocês já repararam, vocês que estão em casa, que o seu neto, com seu filhinho mais novo, com seu sobrinho, é um espírito diferente? É uma nova era que está chegando aí, trazendo conhecimento que a gente não tinha na idade deles? Não tínhamos, não tínhamos. É uma turminha diferente, que vai trazendo novos conceitos de alegria e de felicidade. Porque antigamente, como nós falamos, para ser feliz você tinha que ter, né? Tinha que ostentar. Esse talvez seja o grande problema, né? Porque para alcançar a verdadeira felicidade, nós não precisamos juntar ou ajuntar e reter vantagens terrenas, nem amealhar, né, tesouros materiais que não vamos levar para o céu, entre aspas, né? Mas aquilo que você falou está dentro do nosso coração. E a doutrina veio para fazer essa tal reforma íntima, modificar o nosso pensar. Então, independente da tua idade, de você que está nos assistindo, esse é o momento de parar e refletir. Puxa, eu posso fazer diferente. Eu posso me reinventar, né? Fazendo o quê? Melhorando as minhas condutas, os meus aspectos éticos, morais, ou em relação aos valores com a sociedade, evitar ofender ou prejudicar o próximo, me esforçando em relação a isso, né? Conquistando assim paz interior, porque só assim seremos realmente felizes, ou seja, livres de remorsos, de arrependimentos, que, como eu falei lá no primeiro bloco, é o nosso inferno mental, porque se existe inferno, é o arrependimento te cobrando. Você tinha que fazer diferente e não o fez. Verdade. Gente, agora nós vamos para o nosso segundo e último bloco,
e retornaremos para a nossa parte final do programa aí, que está muito bom. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos. Açougue com tudo para aquele churrasco. E ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio 322 no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis. Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios e açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Assim, queridos amigos, estamos aí caminhando, né? Temos aí 10 minutos para o nosso encerramento do nosso programa. Então, algumas dicas, algumas recomendações preliminares, no caso, né? Dada pelos postulados espíritas. Nós relacionamos alguns aqui, para que nós construamos o nosso céu. Primeiramente, reprimir as más inclinações e tendências. Domine as paixões carnais. Desapegue-se de coisas materiais e pessoas. Ame os seus semelhantes como eles são. Sinta auto-amor e conquiste autoestima estruturada no sentimento de valor pessoal, autoconfiança e autorrespeito. E, resumindo tudo isso, pratique a caridade. Olha, com certeza, nós podemos ficar tranquilos, ó. Desencarnar tranquilo, que nós vamos estar no céu que nós construímos para nós mesmos. Não vamos nos iludir, não vamos nos iludir. Também para aqueles que estão no caminho do erro, do mal, da maldade, da corrupção, dos assassínios, dos sequestros, a gente vê tudo isso aí. Também não estão perdidos, porque Deus, o mesmo amor que o Criador tem pelo anjo, tem por eles, nossos irmãos que estão no caminho equivocado, porque eles também se tornarão anjos no decorrer dos milênios. Porque, como disse Jesus, Deus é infinitamente bom e justo e misericordioso. E assim disse o Cristo, está lá no Evangelho. Por ele ser infinitamente misericordioso, jamais condenaria um filho seu, um filho dele, a penas eternas, sem oportunidade de se redimir diante da própria consciência. E é por isso que ele faz este sol brilhar sobre bons e maus, e a chuva cair, e beneficiar
justos e injustos. Assim, queridos amigos, retorna a palavra ao nosso companheiro para ele fazer as considerações finais. Ele tem aí 8 minutos e, no finalzinho, ele fazer a nossa prece de agradecimento por esse momento de estudo, na realidade. Nosso programa é um programa de estudo para a nossa reflexão. Não é isso, Marcos? Olha, Juarez, eu fiquei aqui refletindo aqui no meu tempo de mocidade espírita, lá no Eurípides Barçanufo, em Jacarepaguá, onde tudo começou. Eu tive grandes evangelizadores, um deles já na parte espiritual, Gilson Bordalo. E ele dizia assim: quem vive bem, morre bem. Quem vive bem, morre bem. E é a maior verdade, rapaz. Maior verdade. Você vai chegar no mundo espiritual tranquilo. E se você ainda levar a bagagem do conhecimento doutrinário, se você for um bom estudioso, né, do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, tu vai chegar lá já se sentindo em casa, acomodado, né? Já bem adiantado em relação a alguns que ainda estão presos à matéria, ao ter, né, às posses, ao poder, à riqueza, ao ouro, completamente diferente. E para finalizarmos, né, a gente gostaria de trazer alguns aspectos do que nós falamos aí de forma conclusiva, né, dentro de um escopo evangélico doutrinário. Primeiro, o reino de Deus, segundo nos ensina Jesus, está dentro de nós. Ele não é um negócio que existe fora da terra, né? Não, está dentro da gente. Então, a busca da felicidade, que não vai encontrar nas fantasias e nas quimeras do mundo material, que é tudo ilusório, né? Porque você só vai encontrar se você praticar essa caridade que o Juarez falou aí, baseando-se no Evangelho, né? Que é muito difícil. A gente está dando aqui a receita do bolo, mas não pense que é fácil, não. Não. Né? É o campo de ação contínuo, né, que parte da gente na conquista de um bem maior. Mas isso não é fácil, não, pessoal. Tem que ter determinação, fé e boa vontade. E outra coisa, o Espiritismo nos ensina que a vida se espraia assim, exuberante em todos os domínios do universo. E cada espírito estaciona em grau evolutivo nesse universo, na erraticidade, até que se disponha a elevar o seu próprio esforço. E por isso que ele reencarna, palavra-chave da doutrina espírita, que mostra que nós temos a oportunidade de evoluir através de novas reencarnações sucessivas, até atingir um estágio de espírito já mais evoluído. E só vamos atingir, para finalizar, só vamos atingir a verdadeira felicidade exemplificando a bondade, compreensão e simpatia para com todos, procurando servir alegremente ao nosso próximo. Muito bem, é isso mesmo. Vamos aí, pessoal. Mas veja bem, quantas encarnações nós já tivemos para aplicar esse amor que o Juarez falou, esse amor verdadeiro, esse perdão verdadeiro e não de boca para fora. Quantas encarnações nós já tivemos e quantas ainda teremos, porque a receita está aí. E os homens continuam reencarnando, né? Eu costumo dizer na garotada da mocidade que o cenário só muda, os homens ainda são os mesmos. O cenário mudou, tecnologia está aí, né? Internet e tal, mas a moral dos homens ainda se arrasta, não com a velocidade da tecnologia e dos cenários do século XXI. Muito obrigado, muito obrigado, Juarez, pelo convite de hoje. Nada, olha, vamos marcar outra gravação aí para gente. Vamos lá, vamos marcar outro programa aí. E passou rapidinho esse, hein? Esse aí não valeu, não. Quando eu vi, já acabou. Esse foi muito rápido. Tinha tanta coisa para falar. Mas tá bom, mas foi muito bom. Quando a coisa é boa, passa rápido, né? Passa rápido. Verdade. Então pode fazer a nossa prece. Vamos, então. Pode.
Então, eu vou convidar todos vocês para fechar os olhos, não num processo de ritual, mas para que a gente possa entrar dentro de nós mesmos, né? Refletir nas nossas condutas, nas nossas atitudes, aquilo que nós podemos melhorar, claro, de uma maneira bem gradual, porque as coisas não acontecem de forma rápida, mas nós já podemos dar um passo hoje, o outro amanhã, mudando a nossa forma de pensar, de refletir, de entender, de compreender. Vivemos num mundo ainda de provas e expiações, passando para a regeneração, mas ainda nós somos homens brutalizados pela ignorância, pela busca do ter, homens que ainda vivem presos a ilusões que só vão continuar enquanto estivermos aqui na Terra, e nós não vamos levar nada disso. Daí, a verdadeira felicidade está na nossa conduta moral correta, em direção ao Cristo, exemplificando tudo aquilo que ele nos ensinou. Que Jesus abençoe a todos nós e que possamos em breve retornar para continuar a conversar sobre o Evangelho do Mestre Jesus. Muita paz a todos vocês. Graças a Deus. Graças a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você. Com amor, ó Jesus, amigo, sou feliz em estar